Uma quinta-feira cheia na Polícia Federal, com nada menos que 8 depoimentos no caso que investiga um suposto esquema de venda de joias dadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro quando ele estava no cargo. Efetivamente, a opção da defesa é em questionar por que esse caso está sendo levado para frente pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro foi um dos depoentes e, assim como a primeira-dama e outros 3 investigados, escolheu não responder nenhuma das perguntas. Os depoimentos de hoje foram diferentes dos tomados em outras ocasiões. Eles aconteceram ao mesmo tempo, para tentar impedir uma eventual combinação de histórias. Os depoimentos ocorrem em meio a uma maior cooperação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, com os investigadores. Peça central no caso, ele foi 2 vezes à Polícia Federal e o que disse aos agentes foi mantido em sigilo absoluto. O Ao Ponto de hoje fala sobre a maratona de depoimentos à Polícia Federal no caso das joias e sobre as mudanças nas estratégias de defesa, especialmente de Bolsonaro e Michele. Para entender o que aconteceu em Brasília e em São Paulo, nós vamos conversar com os repórteres Eduardo Gonçalves e Patrick Camporês. E a colunista Bela Megali traz os bastidores do caso, incluindo uma data provável para a apresentação de uma denúncia pela Polícia Federal. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O primeiro Ao Ponto de setembro de 2023 começa agora. Vem com a gente. Patrick Camporês, bem-vindo ao Ponto mais uma vez. Um dia intenso em Brasília, em São Paulo também. Foram 8 depoimentos, a gente até cita aqui: Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Mauro Barbosa Cid, Mauro Lorena Cid, Frederico Wassef, Fábio Weingarten, Marcelo Câmara, Osmar Crivellati, todos relacionados ao caso das joias sauditas. Como que foi o clima aí na Polícia Federal em Brasília, onde você está agora? Foi muita movimentação por aí. Então, Felipe, agora são 4h50 da tarde. Eu estou aqui na sede da Polícia Federal em Brasília desde as 9 horas da manhã, acompanhando esse entra e sai. E desde o início, muita expectativa, né? A Polícia Federal fez uma operação especial de segurança aqui, com apoio da Polícia Militar. Então, uma expectativa muito grande para esse depoimento que aconteceu de forma simultânea, né? O único depoimento colhido fora aqui de Brasília foi o do advogado da família Bolsonaro, Frederico Wassef, que foi colhido em São Paulo, mas por meio de um interrogatório feito a partir daqui de Brasília por um delegado aqui da capital federal. Então nós tivemos os depoimentos que foram colhidos e neste momento o único que permanece na sede aqui da PF é o tenente-coronel Mauro Cid, né? Ele que, desde de sexta-feira, ele mudou a postura nesse inquérito do caso das joias e tem passado a colaborar com a Polícia Federal. Na sexta-feira, ele deu um depoimento de 6 horas. Na segunda-feira, mais um depoimento, esse de 10 horas. E hoje ele já permanece aqui na sede da PF por mais de 6 horas. Então, o Mauro Cid está aí há 20 horas no total, nesses 3 dias, colaborando com a Polícia Federal. Nessa leva de depoimentos de hoje, tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro quanto Michele permaneceram em silêncio. O depoimento deles, né, era o ponto mais aguardado, mas a defesa logo no início disse que esses depoimentos não iriam ocorrer, que eles iam permanecer em silêncio e colocaram como uma condição para eles falarem que o inquérito descesse do Supremo Tribunal Federal e fosse para a Justiça de primeiro grau em São Paulo. Então, o cenário é esse. Os principais nomes desse inquérito não falaram e a expectativa é para o que o tenente-coronel Mauro Cid está dizendo, está colaborando nesses 3 depoimentos, né, em sequência, que ele muda a postura dele junto à Polícia Federal. O que nós temos apurado é que realmente essa postura
a partir de sexta-feira, foi mudada. Ele decidiu colaborar e tem prestado informações à Polícia Federal, não só por meio de relatos, mas também de documentos. Nós vimos aqui várias vezes um carro de apoio do Mauro Cid saindo e voltando para a sede da Polícia Federal, e nós temos as informações, inclusive, que se trata de um veículo usado para buscar documentos que a Polícia Federal solicita e que a defesa tem colaborado com esses documentos e essas informações. Ô Patrick, como é que foi montada essa operação, hein? Porque ouvir tantos réus de forma simultânea, incluindo por videoconferência, não é uma tarefa simples, ainda mais se tratando de um caso envolvendo um ex-presidente, né? Realmente não foi uma operação simples. Todos os depoimentos começaram pontualmente às 10 horas da manhã, tanto os depoimentos aqui em Brasília quanto o depoimento em São Paulo. Os investigados ficaram em salas separadas e cada um deles tendo seu depoimento colhido por um advogado. Então eles não tiveram nenhum contato, nem na chegada aqui da Polícia Federal, nem durante os depoimentos, né? Toda a equipe aqui da Polícia Federal, não só a equipe dos delegados, mas também de assessores mobilizados para essa grande operação desses depoimentos, né? Que iriam acontecer. Então, toda a estrutura da PF, ela estava voltada para esse dia de hoje, algo que a gente não é comum acontecer, né? Tantas pessoas importantes do cenário político atual prestando depoimento de uma só vez em um inquérito, e com o objetivo, segundo a Polícia Federal, de que não fosse combinado nenhuma resposta a essas perguntas, né? Por isso mesmo que os depoimentos começaram todos ao mesmo tempo, em salas diferentes, e sem que nenhum dos investigados tivesse contato um com o outro, e que a PF assim pudesse analisar as contradições nesses depoimentos, né? Se o Bolsonaro não falou, o Assef falou e disse, inclusive, que está sendo vítima de fake news. Quer dizer, como sempre, sobrou para a imprensa, né? Pois é interessante que não é a primeira vez que o advogado Frederico Wassef usa desse artifício de dizer que está sendo alvo de fake news, né? Num outro inquérito que ele é réu pelos crimes de injúria e racismo contra a funcionária de uma pizzaria aqui de Brasília, que diz que foi ofendida por ele, que ele a chamou de, dentre outros termos, de macaca. Ele também diz que está sendo alvo de uma campanha de fake news. Desde fevereiro do ano passado, o advogado Frederico Wassef é réu por injúria racial contra Daniele da Cruz Oliveira, que à época era funcionária de uma pizzaria. O caso foi em novembro de 2020, no Lago Sul. Segundo a denúncia da vítima, Wassef reclamou da qualidade da pizza. Na ocorrência registrada na delegacia, ela contou que o Wassef disse: "Essa pizza não tá boa, você comeu?" A mulher respondeu que não, e o Wassef retrucou em voz alta, abre aspas, "Você é uma macaca, você come o que te derem", fecha aspas. Daniele contou à polícia que 1 mês antes já tinha sido ofendida pelo advogado. Segundo o depoimento, o Wassef disse que não queria ser atendido por ela e afirmou, abre aspas, "Você é negra e tem cara de sonsa", fecha aspas. Então, não é a primeira vez que o polêmico advogado Frederico Wassef usa desse mesmo argumento, dessa mesma estratégia de desqualificar a apuração e as investigações, lançando essa tese de que é algo de fake news. Agora, com exceção do Mauro Cid, que, como você mencionou, a gente está gravando o episódio, agora são 5 da tarde de quinta-feira, o depoimento não acabou, começou por volta das 9 da manhã, mas os outros depoimentos foram relativamente curtos, né? Essa era a expectativa dos agentes da Polícia Federal? Sim, realmente foram curtos. Havia uma expectativa de que tanto o Bolsonaro quanto a Michele, também Van Garten, eles não falassem, né? E foi o que aconteceu. E em menos de 1 hora, todos eles já haviam chegado e deixado a sede da Polícia Federal. Aliás, foi exatamente esse o tempo. 1 hora eles permaneceram na sede da PF, se recusaram a responder as perguntas e então foram
liberados. O único que permanece na sede da PF e que continua colaborando, prestando informações e depoimento, é o tenente-coronel Mauro Cid, que se torna a peça fundamental desse inquérito para que a PF possa ter, tanto buscar mais informações e coletar mais informações, mas também para confirmar provas que já foram acolhidas, né? O que a gente escuta nos bastidores é que a PF já tem uma quantidade de provas bem grande, bem robusta para indiciar os suspeitos, e que esse depoimento, esse conjunto de depoimentos hoje era mais mesmo para dar essa oportunidade para que os investigados se manifestassem dentro dos autos e formulassem ali a sua linha de defesa, o que não aconteceu. Como não teve esse depoimento no caso de Michele e Bolsonaro, a PF segue com o inquérito já com um conjunto de provas, segundo a gente apurou aqui, bem robusto. Então não é esse não depoimento provavelmente que vai impedir o indiciamento ou o andamento das investigações, né? Até porque agora, com o tenente-coronel Mauro Cid mudando sua postura e decidindo falar, fica bem mais difícil para a família Bolsonaro, a situação da família do presidente Jair Bolsonaro dentro desse caso das joias. E agora, quais são as próximas etapas da investigação? Novos depoimentos aí no radar? Olha, há essa possibilidade de novos depoimentos, mas ela cada vez está sendo mais remota. O que a gente tem escutado é que a previsão é que esse inquérito seja concluído até o final do ano e que todo o seu processo de coleta de provas e informações já está bem avançado. E que, inclusive, esse depoimento conjunto de hoje seria quase uma etapa ali ritualística final. Então, há sempre a possibilidade de novos depoimentos, mas ela não é muito concreta, é remota, pelo que a gente apura hoje. Patrick Camporês, obrigada pela participação, bom trabalho ter você. Volto sempre aqui ao podcast. Eu que agradeço demais, daqui de Brasília a gente está sempre à disposição para participar. Muito obrigado. Eduardo Gonçalves, bem-vindo ao Ponto mais uma vez, nesse dia, digamos, nada calmo na capital federal, múltiplos depoimentos, como o Patrick Camporês contou pra gente, e entre eles o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, que falou pela terceira vez em uma semana, e de novo por um longo tempo, foram longas horas, já nos bastidores já teve alguma pista sobre o que ele tratou nesse novo depoimento? Então, Felipe, isso continua um mistério aqui na Polícia Federal. O que a gente sabe ao certo é que o Mauro Cid, ele tá falando, até nas palavras do advogado da defesa dele, é que ele está colaborando com os investigadores. E não só ele, né? Ele e o pai dele, que é o general Mauro Lorena Cid, que também foi intimado aí a depor hoje, e ele também está falando à Polícia Federal. Então o que a gente sabe é que eles estão respondendo as perguntas aí sobre o caso do suposto desvio das joias aí do acervo público, né? Agora, essa decisão do Mauro Cid e do pai dele, o general Mauro Cid, também de falarem à Polícia Federal, contrariou a defesa do Bolsonaro, que mandou todo mundo, pelo menos 5 dos depoentes hoje não falaram. Nesse momento dá para ver Cid e o ex-presidente em campos opostos? Pelo menos nesse aspecto da linha de defesa jurídica, sim. A tese jurídica da defesa do Bolsonaro e da Michele, que também acabou orientando a do Weingarten e dos assessores deles, era que eles não falariam enquanto o caso ainda estivesse na mão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Então eles entendem que o Moraes ele não é o juiz natural competente do caso e que eles só prestariam depoimento quando o processo fosse remetido à primeira instância.
que seria saindo do Supremo, né? Essa foi a linha de defesa adotada pelos advogados do Bolsonaro, da Michelle e dos 2 assessores deles, né? Agora, o Mauro Cid e o general, que tem o mesmo nome também do Mauro Cid, eles já adotaram outra linha que foi justamente responder ali os questionamentos da Polícia Federal e ter uma postura assim, mais colaborativa, né, com os investigadores, pelo menos nesse momento. Tudo muda muito rápido nesse caso, inclusive a promessa que foi feita há cerca de 2 semanas, a gente até tratou dessa promessa no Ao Ponto de, se eu não me engano, exatas 2 semanas, quando o advogado do Mauro Cid disse que ele faria uma confissão sobre esse caso das joias, voltou atrás e agora tem falado uma confissão parcial. Afinal, alguém já sabe o que ele vai mesmo reconhecer diante dos investigadores? Diante desse vai e vem do advogado, o que ficou, né, o que ele falou até por último pra gente é o seguinte, que o Cid, ele confessaria que ele realmente vendeu o relógio Rolex e que esse dinheiro teria sido entregue para o presidente ou para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Essa foi a versão do advogado César Bittencourt, que acho que vale lembrar, é o 3º advogado a assumir o caso do Cid, né? Desde que ele foi envolvido nessas várias investigações. E uma das coisas que ele sempre diz, isso ele não voltou atrás, é que o Cid vai dizer que ele sempre cumpriu ordens, né? Que a função dele ali no cargo de ajudante de ordens era cumprir ordens, seguir a hierarquia ali do cargo, ou seja, ele não fazia aquilo por vontade própria. E essa aparentemente deve ser a linha dele até o fim, pelo menos a gente não sabe, né? Agora, tem alguma data prevista para algum novo depoimento do Cid e uma delação premiada que chegou a ser até levantada pela CPMI dos autos golpistas segue sobre a mesa? Então, por enquanto a gente não tem a Polícia Federal não marcou nenhum novo depoimento, mas a gente sabe que o Cid ele é investigado em 8 inquéritos diferentes. Então, por exemplo, na sexta e na segunda-feira ele falou à PF sobre aquele caso do hacker lá do Walter Delgatti, que teria sido contratado para tentar invadir ali o sistema das urnas eletrônicas. Hoje ele está falando no caso do suposto desvio das joias, e aí tem outros inquéritos ali, por exemplo, o caso da fraude no cartão de vacina, enfim, que ele pode ser intimado a depor. Esses depoimentos, no caso, ainda não foram marcados, mas como ele teve essa mudança de estratégia de defesa, né, de responder e de falar a PF, ele, enfim, provavelmente ele pode ser chamado aí para falar no âmbito desses outros inquéritos. Sobre essa questão da delação premiada, realmente a relatora lá da CPMI, a senadora Elisiane Gama, propôs isso. Aí ela chegou a consultar a advocacia do Senado para ver se a CPMI poderia realmente firmar uma colaboração premiada com o tenente-coronel. Esse parecer da advocacia do Senado foi concluído nessa semana, com o entendimento que sim, a CPMI poderia fazer essa delação caso tivesse a concordância do Ministério Público Federal. Mas assim, o que a gente tem dos bastidores é que isso é uma coisa improvável. Primeiro porque o advogado do Cid disse que já deu uma declaração dizendo que isso é praticamente impossível de se fazer, até porque uma das causas da delação é que seja mantido sigilo, e ele entende que tá vazando muitas informações da CPMI, e outra porque há um entendimento de que o Ministério Público não aceitaria isso. Tem até um entendimento recente do Supremo, né, que diz que as delações só podem ser feitas pelo MPF e pela Polícia Federal, que contrariaria esse entendimento. E tem também uma outra questão, que a CPMI não está unida em relação a isso. Por exemplo, o presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia,
ele mesmo disse que achava pouco provável isso ir para frente. Então, o que a gente tem hoje no horizonte é isso. A gente fica de olho nesses próximos capítulos que com certeza aparecerão nas próximas semanas ou meses. Até lá, Eduardo Gonçalves, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um ótimo fim de semana para você. Obrigado, Felipe. Até. Bela Megali, bem-vinda ao Ponto. Como o Eduardo Gonçalves e o Patrick Camporês contaram pra gente, foi uma espécie de super quinta na Polícia Federal, com 8 depoimentos relacionados ao caso das joias, e muita gente ficou quieta, inclusive o casal Jair e Michele Bolsonaro. Qual que foi essa estratégia para eles não falarem durante esse depoimento? Tem uma linha da defesa deles de que o STF não seria o foro adequado para julgá-los? Pois é, Felipe, olá você, Carol, ouvintes, é um prazer estar aqui novamente. O que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro sustenta dessa vez, a gente vê uma nova mudança de estratégia, um novo cavalo de pau aí na estratégia da defesa do ex-presidente, é que como não existe prerrogativa de foro, já que Bolsonaro não é mais presidente, o caso deveria ser julgado na 6ª Vara Federal de Guarulhos, e não pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso, quando compareceram nesta quinta-feira ao depoimento, após serem intimados pela Polícia Federal, tanto Michele Bolsonaro quanto Jair Bolsonaro, e o assessor dele, Marcelo Câmara, e também o advogado Fábio Van Garten, argumentaram que só falariam diante da primeira instância, que na leitura agora, né, agora na leitura da defesa, seria o foro adequado. É uma maneira de tentar achar uma filigrana jurídica, já que as provas contra o ex-presidente são muito contundentes, não é, Felipe e Carol? Existem recibos, agora, diante dessa colaboração com a polícia norte-americana, a expectativa de que venham muitos documentos para corroborar o roteiro que a Polícia Federal já mostrou aí de venda e recompra das joias. Então, a saída que restou para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro é procurar questões jurídicas, questões técnicas no processo. E é isso que eles estão tentando. Mas não é um caminho muito fácil, porque entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, há consenso de que o foro adequado é a Suprema Corte. Pois é, Bela, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, chegou a defender essa tese, né, numa entrevista ao site Metrópolis. O que pensam os ministros do Supremo? E não foi só em entrevista ao site Metrópolis, Felipe e Carol. A Lindora, né, que estava atuando no caso há até pouco tempo, é subprocuradora também da PGR e aliada de primeira hora do Aras, também defendeu nos autos que o caso fosse para a primeira instância. Isso, se não me engano, foi dia 7 de agosto, e agora ela não está mais no cargo. 20 dias depois, cerca de 20 dias depois, ela acabou sendo até desligada, né, dessa função que ela exercia ali junto a esses outros processos, né? E então, de fato, é uma leitura isolada do Augusto Aras. No Supremo Tribunal Federal, os ministros têm convicção de que a ação está no lugar certo. Então é isso que acontece. O ex-presidente está tentando contestar isso, mas a defesa dele sabe que não vai ter sucesso nenhum, porque esse julgamento pode ir a plenário, que há consenso entre a maioria dos ministros do STF. E também vale a gente lembrar para o nosso ouvinte que neste mês o Ministério Público Federal de Guarulhos pediu para a Justiça que enviasse a parte do caso que corria lá, para Brasília, para o ministro Alexandre de Moraes. E a Justiça, 6ª Vara Federal de Guarulhos, acatou esse pedido do Ministério Público e por isso o caso veio para Brasília. Agora, por que foram os 8 depoimentos foram feitos de forma simultânea? Tem um entendimento de que havia uma organização criminosa comandada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e que atuou em diversas frentes, então eles queriam evitar que fosse montada uma mesma narrativa? A busca da Polícia Federal, Felipe, era por contradições, porque, como você citou, sim,
existe essa tese concreta entre os investigadores de que é uma mesma organização criminosa envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro que atuou em mais de 5 frentes criminosas, que vão desde a falsificação de certificados de vacina do ex-presidente, sua filha, Mauro Cid e familiares, ataques às urnas, às instituições, até a questão de se utilizar do aparato estatal para conseguir vantagens, como é o caso das joias. Então, o que a PF vê e apura e tem provas é que um mesmo núcleo criminoso, uma mesma organização criminosa, atuou em frentes distintas, e o depoimento de hoje tinha o papel de trazer contradições e também seguir delimitando o papel de cada um dos personagens dessa organização criminosa. Felipe? Ô Bela, até que ponto o tenente-coronel Mauro Cid está colaborando com as investigações? Ele deu depoimentos bastante longos, né? A gente sabe alguma coisa sobre o que disse o coronel Cid? Às vezes os números falam mais que as palavras. A gente vê que desde sexta-feira, o Mauro Cid, desde a sexta-feira da semana passada, ou seja, em 6 dias o Mauro Cid já prestou 3 longos depoimentos à Polícia Federal. E outro gesto é que, enquanto o Bolsonaro, Michele e seus assessores ficaram em silêncio, Mauro Cid e seu pai, o general Mauro Lorena Cid, falaram e muito nesta quinta-feira para a Polícia Federal. Então, a gente vê que tem uma desconexão entre os integrantes dessa suposta organização criminosa que a PF apura. Jair Bolsonaro, Michele optaram pelo silêncio, enquanto Cid e seu pai estão falando, e a gente vê essa mudança de postura do coronel Mauro Cid, depois que o seu pai, que é general, foi dragado pelas investigações e envolvido diretamente aí nessa negociata ilegal de venda e compra de itens valiosos que Jair Bolsonaro recebeu quando estava na presidência da República. E um tema que vem causando certo espanto entre a defesa dos envolvidos são os celulares. A Polícia Federal já conseguiu ter acesso ao conteúdo dos aparelhos dos envolvidos? Já sim, agora a Polícia Federal finalizou na segunda-feira a extração de dados dos celulares de Wassef, os 4 aparelhos, inclusive aquele exclusivo no qual ele falava com o clã Bolsonaro, e também do general Mauro Lorena Cid. Qual fase a Polícia Federal está agora, Felipe e Carol? Polícia Federal está analisando o conteúdo das mensagens para preparar aqueles relatórios que vão ensejar, vão ser provas importantes e decisivas da investigação e até da deflagração de outras fases de operação envolvendo a ação das joias, ações ali de ataques à democracia e essas outras frentes que estão sendo investigadas pela Polícia Federal. E o advogado Frederico Wassef, o que ele tem dito aos interlocutores depois de mudar tantas vezes de versão? O Frederico Wassef, ele é uma figura um tanto quanto problemática para o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele não transmite credibilidade, Cada hora apresenta, de fato, uma versão. Por exemplo, agora, nesta semana, primeiro ele falou que não iria depor, que não tinha sido intimado. Aí, na véspera do depoimento, ele afirma ter sido intimado, sendo que fontes da Polícia Federal já haviam confirmado para mim que a intimação havia chegado há bastante tempo, e aí sim resolveu depor porque sabia e foi alertado que se ele resolvesse não falar poderia ter problemas sérios, até correr um risco de um pedido de prisão preventiva. Agora, em relação, por exemplo, eu trouxe no meu blog uma informação referente a um relógio, não só o Rolex, mas Bolsonaro também ganhou um relógio de uma marca luxuosa chamada Patek Philippe. E o que acontece é que esses 2 relógios foram vendidos no ano passado pelo Cid nos Estados Unidos, naquela loja na Filadélfia, mas o Frederico Wassef comprou só um. E no blog eu revelei que ele tem dito aos interlocutores que comprou apenas um, porque
o mandante, a pessoa que pediu para que ele fosse aos Estados Unidos para comprar, né, o Rolex, não solicitou a compra do Patek Philippe. Vale a gente pontuar que a hipótese da Polícia Federal é que eles não recompraram o Patek Philippe porque o Bolsonaro nem chegou a declarar na sua lista de presentes que ganhou esse mimo, digamos, de muito valioso, esse presente que ele ganhou. E tanto que os 2 relógios, se não me engano, foram vendidos por $65 mil. Creio que o valor foi esse. Então, Felipe, fica bem difícil, né, a gente entender ali as versões do Assef, mas o que ele fala hoje aos interlocutores sobre por que teria deixado ali, por que deixou o Patek Philippe para trás e trouxe para o Brasil apenas o Rolex. Agora, muitos depoimentos, muitas informações, muitos celulares analisados. Tem alguma data a gente espera para a denúncia ser apresentada pela Polícia Federal? Felipe, a Polícia Federal espera entregar os relatórios finais de todas essas investigações envolvendo o ex-presidente Bolsonaro, até para mudar a pauta e avançar em outras investigações, porque tem uma mobilização muito grande, né, nessas frentes, até o final do ano. Mas essa data não pode ser cravada, porque é uma expectativa, é mais um desejo. Isso depende de valores externos, como, por exemplo, a colaboração com o FBI. Então, vai depender do timing de que a polícia dos Estados Unidos vai conseguir enviar e fazer as diligências solicitadas pelas autoridades brasileiras. Mas existe uma expectativa e um desejo de apresentar o relatório final até o fim do ano, para que aí a denúncia, né, seja oferecida pelo Ministério Público contra o ex-presidente e os demais envolvidos nesses crimes e haja o julgamento até o ano que vem. Existe chance iminente de prisão de mais algum dos envolvidos? Sim, é algo que preocupa bastante, como eu citei agora, o Frederico Assef, por exemplo, também foi mobilizado por esse receio para depor. Ele chegou a avaliar a possibilidade de não prestar depoimento, mesmo tendo sido intimado, né? E também existe esse receio entre o núcleo duro do ex-presidente Jair Bolsonaro, o próprio PL, partido do ex-presidente, acha muito difícil, já começa a traçar cenários de Bolsonaro preso em 2024, nas eleições do ano que vem. Mas, por enquanto, ainda é consenso de que o Bolsonaro não vai ser alvo de um pedido de prisão preventiva, a menos que fique muito evidente qualquer atuação para embaraçar ou atrapalhar as investigações. Caso contrário, o que se espera é que haja um julgamento com todo o devido processo legal atendido, e que após uma condenação, aí sim, seja expedido o mandato de prisão e o ex-presidente seja preso. Hoje é esse cenário que vem se desenhando, Felipe e Carol. Agora, para a gente concluir essa conversa, como os militares pretendem lidar com essas denúncias crescentes envolvendo integrantes das Forças Armadas? Olha, lá entre os militares, a cada dia a sua agonia, né, Felipe? Porque a gente vê que à medida que as investigações avançam, há um envolvimento inclusive de integrantes ali das forças de alta patente, como o general Mauro Lorena Cid, um general da reserva, um general 4 estrelas, do topo da carreira. Então, tem um constrangimento entre integrantes das Forças Armadas, além do que tem um receio do que vai vir no telefone do general, porque há a expectativa de que outros integrantes das forças possam ter se manifestado em mensagens golpistas, não republicanas, e ficou evidente para a cúpula das Forças Armadas que grande parte dos militares embarcaram nessa aventura ilegal e golpista capitaneada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e o seu núcleo político. Então, uma das maneiras que os militares veem, por exemplo, para tentar se descolar um pouco do episódio do Mauro Cid, que é apontado como mais desgastante para o Exército, seria uma ida do Mauro Cid para a reserva. Tem uma espécie de cota compulsória, que é uma decisão da administração, ele já teria tempo para ir para a reserva por meio dessa cota compulsória, mas a gente está vendo que o Cid quer se proteger atrás da farda. Isso ficou evidente nas CPIs em que ele foi prestar depoimento. Então,
os militares estão numa situação bem delicada, estão tentando mostrar descolamento, mas é muito difícil porque ficou evidente que muitos deles entraram de cabeça nessa aventura golpista. Felipe. Bela Megali, obrigada pela participação. Até a próxima. Um ótimo fim de semana para você. Obrigada a você, Felipe, a Carol, aos ouvintes, e nos falamos em breve aqui. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi de Pedro Guimarães, a edição de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.